Antes do coração de Peter Pan pertencer a Wendy, ele pertenceu à menina com penas de corvo nos cabelos. Oi, eu sou a May Mortari e hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha leitura de Tiger Lily da Jodi Lynn Anderson, que é um YA que se passa dentro da Terra do Nunca. Esse livro foi lançado aqui no Brasil pela editora Morro Branco com tradução da Cláudia Mello Belhassoff. E foi uma leitura maravilhosa que eu fiz nas últimas semanas. Fazia muito tempo que eu não lia um livro de fantasia que tivesse me conquistado dessa forma. Desde 2015 eu acho que eu tinha o mesmo livro favorito de fantasia, que era A Noiva Fantasma, um livro que eu resenhei aqui pro canal há muito tempo e que nunca mais tinha saído da minha cabeça e também nunca mais tinha saído da minha lista de favoritos e que também não saiu agora, mas que abriu espaço pra Tiger Lily, esse YA incrível na Terra do Nunca, com personagens maravilhosos e que conta pra gente a história do Peter Pan e também de outra personagem antes da chegada da Wendy e antes de toda a história que a gente conhece clássica do Peter Pan. Peter Pan é o meu livro favorito da vida todinha, então quando eu vi a existência de Tiger Lily, que foi uma vez na Amazon antes mesmo do livro ter sido lançado aqui no Brasil, eu fiquei muito curiosa e muito interessada, porque a Tiger Lily é uma das personagens da Terra do Nunca que eu mais tinha vontade de conhecer mais sobre, porque na história do Peter Pan, no livro, ele não conta tanto pra gente sobre a Tiger Lily. Essa protagonista, ela é uma protagonista que chama atenção desde o começo, porque ela tem uma personalidade que é muito peculiar. Ela é muito quieta, ela também é agressiva em alguns momentos. A história descreve ela como uma fera, ela é como se fosse realmente um tigre da Terra do Nunca. Ela é uma personagem muito solitária que tá passando por alguns problemas bem complicados. Pra começar, o pai adotivo dela da tribo, que é o xamã Tic Tac, ele é Tic Tac por causa do barulho do relógio de bolso que ele tem, que tem muito a ver com a Terra do Nunca. Se você já leu Peter Pan, se você conhece conteúdo relacionado a Peter Pan, você até já sabe que relógio é esse. E esse relógio pertencia ao pai adotivo da Tiger Lily, o Tic Tac, que é um personagem maravilhoso da história, um dos meus favoritos. Ele é um personagem bem andrógeno, que é descrito ao longo de todo o livro com o pronome ele, mas que em vários momentos mostra como ele próprio rompia alguns padrões de gênero que são nossos e mostra como os padrões de gênero da Terra do Nunca são muito diferentes dos padrões de gênero que a gente pode ter aqui no nosso mundo, principalmente na nossa cultura ocidental, que é bem limitado em relação a isso. E o pai da Tiger Lily, o Tic Tac, ele tem cabelos compridos, ele usa vestidos, ele é um xamã, ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele fez uma promessa em nome da Tiger Lily que acabou trazendo problemas pra ela. Quando ele adotou a Tiger Lily, ele prometeu pra Tia Chama, que é uma das anciãs da tribo dos Comedores de Céu, que é a tribo deles, que ela, quando tivesse a idade, iria se casar com o filho dela, o Gigante, que é um nativo da Terra do Nunca odiável e que a Tiger Lily odeia com todas as forças. Ele é bruto, ele não conversa com as pessoas, ele é um cara bem estranhão e que passa uma vibe muito, muito ruim dentro desse livro. E a Tiger Lily foi jurada em casamento pra ele, e uma das coisas mais importantes para os Comedores de Céu nessa história é a palavra deles. Então ela, a partir do momento em que é prometida em casamento pro Gigante, ela acaba ficando presa a essa promessa. Acontece que a Tiger Lily passa muito tempo na floresta. Em uma dessas idas à floresta, ela acaba conhecendo Peter Pan, que dentro da história da Tiger Lily é uma figura que não inspira muita confiança. Os Comedores de Céu sabem da existência do Peter Pan, dos piratas, dos garotos perdidos, mas eles acham que tanto o Peter Pan quanto os garotos perdidos, eles não são boas companhias porque eles têm envolvimento com muita coisa ruim dentro da Terra do Nunca. E os Comedores de Céu na história, eles têm uma trégua, um acordo de paz com os piratas. Então, por conta disso, os garotos perdidos e o Peter Pan são vistos com maus olhos pelas pessoas dessa tribo. Quando a Tiger Lily conhece o Peter Pan, ela acaba se afeiçoando muito a ele, ela gosta muito dessa personalidade dele irresponsável, impulsivo, que é totalmente o oposto do que ela é. Ela é uma personagem muito contida, ela é uma personagem muito séria, muito centrada e que em nenhum momento mostra impulsividade. E o Peter Pan é o oposto disso, e ela acaba se afeiçoando a ele, se afeiçoando aos garotos perdidos. E quanto mais ela se aproxima dele, mais ela se aproxima do grande conflito da personagem dentro desse livro, que é ela deveria fugir com o Peter Pan para viver com ele essa paixão adolescente que os dois estão tendo, ou ela deve continuar na tribo dos Comedores de Céu, se casar com o Gigante e honrar a promessa feita pelo Tic Tac para a anciã. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, a Tiger Lily também resgata um inglês
naufragado que apareceu na Terra do Nunca, o Philip, e ele acaba se aproximando da tribo dos Comedores de Céu e levando para lá uma parte da cultura e da intolerância ocidental que ele carrega, que é totalmente expressiva dentro dessa história e que é uma das coisas que mais parte do nosso coração. Uma coisa interessante sobre esse livro é que ele já começa com a premissa de partir o nosso coração. A gente sabe que o romance da Tiger Lily com o Peter Pan está fadado a terminar no momento em que a Wendy aparece. E por conta disso, cada momento em que ela passa com ele, cada sentimento que a gente percebe nela em relação ao Peter Pan, acaba pesando um pouquinho mais na gente também, porque a gente sabe que isso vai ter um fim, que é uma coisa que ela não sabe durante a história. A narração do livro é feita pela Sininho, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção ao longo de toda a história. A Sininho, ela acompanha a Tiger Lily desde o começo e ela acaba se afeiçoando ao Peter Pan ao mesmo tempo em que a Tiger Lily se afeiçoa. E por conta disso, a Sininho acaba sendo um narrador não muito confiável dentro dessa história, porque a gente sabe que a Sininho é uma personagem que tem muita opinião acerca dos outros personagens da história, ela tem muita opinião quanto a Tiger Lily, quanto aos garotos, o Peter Pan, o Wendy. Então a narração dela é aquela coisa, a gente escuta ela falar e a gente confia nela, mas ao mesmo tempo a gente mantém aquela pulga atrás da orelha de será que as pessoas eram realmente isso ou essa é apenas a visão da Sininho? Eu achei uma coisa simplesmente incrível ter essa história maravilhosa da Terra do Nunca contada pela Sininho, que é um dos personagens mais icônicos da Terra do Nunca também. As narrações desse livro, elas são no meu estilo favorito de narração, que é aquela narração cheia de detalhes, aquela narração que transporta a gente pra Terra do Nunca. Ele é um livro de YA com uma narração que eu nunca tinha visto antes na minha vida. E eu mesmo, como leitora, como escritora, uma narração dessa, uma história contada dessa forma, é o tipo de coisa que inspira a gente a buscar cada vez mais conteúdo relacionado à fantasia, a buscar melhoria para nossa escrita. Porque eu achei que esse livro, eu simplesmente não consigo pensar agora uma coisa que eu não tenha gostado. Eu acho que eu gostei da abordagem dela em todos os temas. Até mesmo quando ela fala de temas mais pesados, que ela fala bastante nesse livro, ela comenta a falta de escolha da Tiger Lily, porque de qualquer modo ela sabe que ela vai perder alguém, ou ela vai perder o pai adotivo dela e a tribo dela, ou ela vai perder o Peter Pan e os Garotos Perdidos, que são grandes amizades e que ela se afeiçoou muito. Então ao longo de toda a história ela já tá com o coração muito carregado. A história também trabalha a influência do Ocidente e principalmente da Europa sobre as tribos nativas e as terras nativas. Ele faz meio que um questionamento pra gente e mostra pra gente como as coisas podem ter acontecido nas Américas, na África, com os desbravamentos dos europeus e o fato dos europeus acharem que a cultura deles sempre foi superior a todas as outras culturas e que as pessoas deveriam ser ensinadas a cultura inglesa, a cultura europeia no geral. Esse personagem do Philip, ele é um personagem que parece inofensivo no começo e parece uma pessoa boa no começo, mas a partir do momento em que as opiniões dele começam a ter peso dentro da tribo, a gente começa a perceber que o grande problema do Philip nunca foi a personalidade dele, e sim o fato de que ele acredita que ele é superior às tribos nativas e por conta disso ele pode levar a cultura dele em todos os lugares e as pessoas devem aceitar a religião, a cultura e as crenças dele no geral. Outras questões delicadas abordadas no texto são abuso sexual e emocional, que são abordados de uma forma muito diferente porque ele conta com a narração do Sininho. Então a gente não tem descrições gráficas de nenhum abuso sexual, porque é algo que a Sininho não teria descrito pra gente. É só uma cena em que ela menciona a existência disso, e ela menciona isso de uma forma tão delicada que a gente sabe que aquilo existiu, mas a gente não tem detalhes e a gente sabe que a gente não precisa. Eu fico muito chateada quando os livros usam cenas de estupro, cenas de abuso sexual pra criar cenas chocantes e falar, olha como eu quis chocar vocês, eu quis chocar os leitores. Não gosto disso, eu acho que a existência de um abuso sexual já é um grande choque. E a existência disso na Terra do Nunca é um choque maior ainda. Então a gente realmente não precisava de descrições. E a autora e a narração dela respeitaram muito isso. O grande foco da narrativa, sobre todas as outras coisas, é tratar a primeira paixão, o primeiro romance das pessoas e tentar entender como esse primeiro amor, como acontece o nascimento de um primeiro amor e como os primeiros amores morrem de formas que às vezes a gente não tem o menor controle. Eu gostei muito, esse livro me fez chorar, eu terminei de ler ele às 2 da manhã na semana passada, um dos dias da semana passada,
e eu fiquei chorando por uma meia hora no quarto até eu conseguir parar e pensar e raciocinar sobre o quanto eu amei esse livro e quanto essa história foi escrita de uma forma tão perfeita e tão redondinha que a gente não vê margem nenhuma para continuação, a gente não vê margem nenhuma para não ter interpretação das coisas. Ela trabalha com questões delicadas, as que eu mencionei, abuso sexual, abuso emocional, perda de amores, suicídio também, de uma forma bem leve, dentro do possível para esse tema. Eu acho que essa história, ela foi muito bem desenvolvida, muito bem escrita, e é um desses livros de YA que eu vou começar a recomendar para todo mundo. E eu não gosto de dizer que vocês têm que ler um livro, porque eu acho que é tudo dentro da opinião de cada leitor, mas se vocês confiam na minha opinião como leitora, eu acho que esse é um livro que vocês têm que ler, porque ele aborda tudo de uma forma tão perfeita, com uma narração tão delicada, ele transporta a gente tão facilmente para dentro da Terra do Nunca, para dentro do nosso próprio imaginário, que ele se tornou o meu livro favorito de YA, assim. Eu só terminei a leitura e soube que nada que eu tenha lido na minha vida foi melhor do que a sensação que eu tive ao ler esse livro. E com certeza é um dos livros mais especiais que eu li na minha vida todinha. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais da minha opinião sobre Tiger Lily. Se você gosta de Peter Pan, Terra do Nunca, livros de fantasia, e se você gostou desse vídeo em especial, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para ajudar o YouTube a divulgar o meu vídeo. E caso você seja novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você continuar acompanhando os meus vídeos. Eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau!